Paz, Senhor, irmãos. Então, nós vamos hoje estudar o Salmo 51. O Salmo 51, ele é um dos salmos penitenciais. Salmos penitenciais. São aquela classificação de salmos nos quais o salmista roga para Deus por misericórdia, né? Por perdão. E esse talvez seja dessa categoria o salmo mais conhecido, talvez. Um dos mais, com certeza, né? E aqui na nossa Bíblia da Igreja a gente tem a introdução, talvez vocês tenham aí também, tá? Diz assim: confissão e arrependimento. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Então, para os irmãos que conhecem a história, esse salmo, a gente já consegue entender um pouquinho melhor do contexto dele, né? Então é um salmo de Davi, escrito por ele no contexto do pecado que ele cometeu com Betseba. Essa história está lá em 2 Reis. Deixa eu pegar minha anotação aqui. Peraí. Vou confirmar aqui para não falar besteira. 2 Samuel, capítulo 11. E, para os irmãos que não conhecem a história, de forma bastante breve, né? O Davi, em um determinado momento ali, ele já era rei, né? Ele então se encanta, ele está lá na sacada, se encanta por uma mulher, moça essa que era casada. Ao ver ela tomando banho, ele se encantou por ela, a levou para o seu palácio e se deitou com ela e ela engravidou. Como tudo que está ruim pode piorar, ele vai então e, sabendo que ela era casada com um dos seus generais, ordena que ele vá para a frente de batalha para que ele seja morto. Dessa forma também se responsabilizando pela morte de Urias, que era o marido de Betseba. Ou seja, não satisfeito em cometer um adultério, ele ainda comete um homicídio. E esse é basicamente o contexto do Salmo 51. Diante disso, o profeta Natan é enviado por Deus para apontar ali o pecado de Davi. E aí, deixa eu confirmar aqui o verso que a gente vai ler, o texto que a gente vai ler, que eu acredito que é 2 Samuel 12. Deixa eu confirmar aqui. O profeta Natan. 12. Isso aí. Então, 2 Samuel capítulo 12. Ele vai até Davi e conta uma pequena história. Diz assim, né? Capítulo 12. O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan, Davi disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quisesse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te enviei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul.
Deite a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso for pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a tua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que na tua própria casa suscitaria o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres na tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Então, o que fizer de oculto, lá no próximo, vai ser feito às claras. Vai ser feito às claras. Então, está aí um pouco do contexto. Diante desse ocorrido, desse acontecido, Davi, então, escreve esse salmo. Agora nós vamos ler, né, entendido um pouco aqui o que sucedeu nesse salmo, né, precedeu. Um detalhe que eu acho que é importante é a gente estar sempre ligado. Porque assim, tudo que Davi fez, ele podia fazer. Era um direito dele como rei fazer. Ele podia possuir qualquer mulher, casada, solteira, ele podia ir lá e tomar a mulher, ele podia ir lá matar o Urias. Ele tinha esse poder como rei. Né? A questão aí é como questão moral diante de Deus. Né? Aí que está a diferença em todo esse contexto. Porque assim, o rei fazer isso era natural naquela época e ele não era julgado. E talvez por isso Davi, até aquele momento, não tivesse nenhuma culpa disso. Porque ele estava dentro do seu direito, estava dentro do seu poder de fazer o que ele tinha vontade de fazer. Né? E era um direito do rei realmente. Ele não podia ser contestado por isso. Ele só foi contestado por Deus. Né? Não pelo povo. Faz sentido? É interessante só colocar isso, porque assim, não é o que você faz diante dos homens. Por mais certo que você faz diante dos homens, as coisas, diante de Deus podem ser completamente erradas, né? Perfeito. É um bom ponto. Realmente, dificilmente alguém iria colocar Davi à prova ou contestá-lo acerca dessa atitude que ele teve, né? Ainda que fosse revelada. Digamos que estava em oculto ali, enfim, as pessoas não sabiam, mas mesmo assim, dificilmente alguém ia contestá-lo, né? Isso é um ponto interessante. Tem um dos versos aqui do Salmo vai falar exatamente sobre isso, né? Então, vou pedir... Uma coisa que é muito assim comum, mesmo sem ser rei, na época antes de Jesus vir, o homem podia ter duas mulheres. É a pergunta. Eu já dei aula de escola dominical fazendo esse contraponto, que nos costumes da época não era errado, mas na moral diante de Deus sempre nunca vereador. Perfeito. Vamos então abrir no Salmo 51 e a gente vai fazer a leitura de forma alternada, tá? Eu vou ler o primeiro, então o segundo a gente vai passando. 51, Salmo 51. Então, vou começar aqui, aí. Verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Aí, agora 2, isso. Segundo a multidão das tuas. Na minha tradução está antes, assim. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz-me defeito. Tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. Eis que iniquidade recebeu minha mão. Eis que a iniquidade É o 6. É o 6, começa com esse ano.
Eis que amas a verdade e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Faz o meu ouvido e alegria para que gozem ossos e braços. Eu sou rosto dos meus pecados e apago todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém com um espírito voluntário. Sou eu? Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a conversão a ti. Convertei, não a ti. O Espírito Santo, a Deus, Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre-se os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faz-me bem, Sião, segundo a tua boa vontade. O Jerusalém. Então terás prazer de receber os sacrifícios dos pés, e os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. Amém. Então vamos lá. Tem bastante coisa interessante aqui. Antes da gente começar, uma das bases aqui para essa aula foi um dos sermões de Agostinho sobre o Salmo 51. Então, o Chico tem uma série de sermões e pregações que ele faz sobre todos os salmos, né? E esses sermões estão escritos, né? Até está disponível na internet, bem interessante. Quem tiver curiosidade e quiser dar uma lida. E uma coisa interessante que ele comenta é o propósito, né, na visão dele, desse salmo. Ele diz assim: é para isso que foi escrito, é para que isso que é cantado e recitado na igreja, escutem aqueles que não caíram, a fim de evitar a queda, e aqueles que caíram, ouçam para que se levantem. Então, para ele, na visão dele, o Salmo 51 tem esse propósito, para que aqueles que não caíram, ouçam a fim de evitar a queda, e para aqueles que caíram, se levantem. E quando a gente olha o Salmo, a gente entende que é exatamente esse o propósito do Salmo. Talvez você, ao fazer essa leitura, você se coloque na posição de Davi. Talvez você tenha pecado, tenha caído, e você olha aqui e no teu coração você fala: não tem esperança para mim. E quando a gente olha a história de Davi, a gente olha que quão grande foi o pecado, mas quão maior ainda foi a misericórdia de Deus. Quão maior ainda foi a misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo, talvez você, né, olhe para cá e fale assim: olha, obrigado Deus porque tem me livrado da tentação, obrigado Deus porque não tenho pecado de tal forma. Mas fica aqui a atenção, nós devemos meditar nessa história justamente para que nós não caiamos, né? A Bíblia diz que
aquele que está de pé, vigie, né, para que não caia. Ele vai dizer também assim: certamente é molesto, né, sumamente perigoso ou antes pernicioso, sem dúvida mortal, pecar conscientemente. Uma coisa é alguém que despreza a voz de Cristo e sai a correr atrás de vaidades, e outra é alguém que não sabe o que deve evitar. Mas o presente salmo mostra que nem desse se deve desesperar. Então o que ele está querendo dizer aqui? Uma coisa é você aqui advertido, porque hoje todos nós saímos daqui advertidos. Todos nós temos a oportunidade de meditar na história de Davi, que está escrita justamente para que nós não caiamos como ele caiu. Todos nós temos essa oportunidade. Uma coisa então é aquele que peca por ignorância, outra coisa é aquele que peca advertido. E pior ainda, é aquele que peca depois de haver sido lavado com o sangue de Cristo. Ah, mas então significa que aquele que cai, então não tem esperança para ele? Engraçado que no período de Agostinho, isso era uma controvérsia muito forte, né? Que se estendia por pelo menos uns 100 anos. Por quê? Nós estamos falando aqui do século IV. E é bom a gente lembrar que foi no começo do século IV que o cristianismo deixa de ser perseguido. E nesse contexto, surge então uma controvérsia de um grupo chamado de donatistas. O que esses caras eles diziam, né? Qual que era a heresia desse grupo? Durante a perseguição, muita gente apostatou. Ora, nós tínhamos os mártires, né? E tinha também aqueles que abandonavam. Então, você tem que negar, se você negar Jesus, eu não vou te matar. Tá bom, beleza. Só que o que aconteceu? A perseguição aos cristãos, ela não cessou assim, de uma forma gradual, né? Não, foi uma interrupção brusca. Por quê? Em 313, a gente tem o Edito de Milão, que é um documento assinado por Constantino que permite o culto cristão. Permite os cristãos cultuarem livremente. Em 304, nós tivemos uma das últimas perseguições mais violentas, que foi a perseguição de Juliano. O que acontece nesse contexto? Então, os cristãos eles estavam sendo violentamente perseguidos, e aí da noite para o dia está liberado. Esse pessoal que apostatou, na semana que vem está liberado. Então tá bom, eu volto, não tem problema não. E o que os donatistas disseram? Falaram assim: não, você negou Jesus, você não pode mais voltar. Não tem perdão mais para você. E começaram a proibir as pessoas de voltar. Não pode. E, diante desse contexto, muitos né, olharam para aquilo e falaram assim: não. Existe arrependimento, existe perdão. Não importa o teu pecado. Né? Então, uma das coisas que motivavam ali essa visão dos donatistas era o entendimento errado que eles tinham a respeito do que seria o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Ou então o pecado da apostasia, no caso, né? Então, na visão deles ali, não tinha mais espaço para arrependimento. Mas, graças a Deus, a maioria da igreja tinha uma visão diferente. Entendia que mesmo diante daqueles casos existia o perdão. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante esse sermão de Agostinho, uma das coisas que ele mais vai evidenciar é isso. Não importa o tamanho do seu pecado. A misericórdia de Deus é sempre maior do que o seu pecado. Ela é sempre maior. Um ponto que eu acho que é interessante a gente enquadrar, é o que Cristo fala, né? Aquele que me negar diante dos homens, Também. eu também negarei diante de Deus. Então, assim, só que uma coisa que a gente, como cristão, precisa entender é isso. Nós não somos juízes. Exato. Então, assim, nós não temos esse direito de definir essas questões, né? A nossa obrigação como cristãos hoje é abraçar essas pessoas. Quem vai definir isso é o próprio Cristo quando ele vier como juiz. Hoje ele ainda não é o juiz, né? Hoje ele abraça todos. Mas lá no juízo, aí cabe a ele decidir isso, se vale, se não vale, né? Não é nós. Exato. Ele conhece os corações, nós os conhecemos. Né? Então,
Então, um dos pontos que Agostinho vai mais bater aqui, que ele vai mais reforçar isso, é a misericórdia infinita de Deus. Né? Essa misericórdia que é muito mais abundante do que o nosso pecado. E aí ele está em concordância plena com Paulo, né? Paulo vai dizer onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora, né? Existe também, né? Olha só o contraste que ele faz. Ele fala assim, tão grande é o pecado daquele que é advertido, e mesmo assim olha e fala: acho que eu vou andar por aqui. Seria mais ou menos a gente falar assim, olha, gente, tá vendo aqui, tem um buraco, tem uma mina, você vai lá explodir se você pisar ali. Quer saber, vou andar aqui perto, eu sei, eu me viro, eu me garanto, né? Aí ele vai dizer o seguinte, olha que interessante. Quão triste é aquele que ama em Davi o que ele mesmo odiou em si. Ou seja, existem pessoas que vão dizer assim, mas se Davi fez isso, ele quer ser segundo o coração de Deus, né? Um ponto só que eu acho que é importante a gente enfrentar, eu acho que tem muita vez que o Felipe trouxe hoje na introdução da EBG, que é assim, Davi ele era um homem constantemente preocupado com as coisas de Deus. Então ele estava sempre envolvido em guerra, ele estava sempre à frente da guerra. Então, justo nesse momento da vida dele, ele escutou os seus generais. Os seus generais falaram, você está correndo muito risco, você está se colocando à frente, você está sempre, né? Então assim, fica aí que nós vamos no teu lugar. E Davi pela primeira vez ouviu a voz dos seus generais, e deixou de ouvir a voz de Deus. Então assim, o que o Felipe trouxe hoje, muitas vezes as ocupações do nosso dia a dia começam a tapar os nossos ouvidos para a voz de Deus e começa a deixar que a gente esqueça de alguns princípios que nós sabemos. Davi sabia de tudo isso. Davi tinha todo esse conhecimento, tanto que ele é pego exatamente no conhecimento e no próprio julgamento dele. Então ele já tinha a cilada que o Natan trouxe para ele nas palavras, ele caiu nelas porque ele pensava exatamente dessa forma. Mas ele ainda não havia enxergado que ele havia cometido esse erro. Né? Então ele só caiu na real hora que ele falou, foi você que cometeu esse erro. Mas por quê? Porque, eu até falava ontem com uma pessoa, mente vazia, né? Oficina do diabo. Então ele parou de pensar no que era justo, no que era bom, no que era amável. Ficou ali na sacada, ficou ali, ó. fazendo nada. Ele enxergou o mal e foi envolvido pelo mal, né? Exatamente. Então, um outro ponto interessante, pegando esse gancho, né? A prosperidade precede a queda. Olha só que coisa interessante. Por quê? Davi não pecou enquanto sofria a perseguição de Saul. Ele, na fraqueza da sua tribulação, ele estava mais atento a Deus do que no momento de prosperidade. E quantas vezes nós não somos assim também, né? Porque na tribulação ele se sentia dependente. Exato. E depois ele Se sente suficiente. Exato. Ele se tornou seguro de si depois de vencer os seus inimigos. A angústia passou e o orgulho cresceu. E o orgulho precede a queda. É o mal de muitos hoje, né? Acreditarem no que a multidão diz, né? Por exemplo, tem pregadores hoje que se sentem os grandes pregadores da atualidade porque a multidão aplaude. Então eles esquecem que assim, a aprovação precisa vir de Deus, né? Exato. Não da voz do povo. Exato. E aí o orgulho começa a crescer e o orgulho talvez o primar de todos os pecados. fala, né, que é a soberba da vida. Sim. Então, isso posto, né? Então vamos então dar uma analisada aqui nos versos. O verso 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Irmão, esse verso em si ele já traz bastante coisa pra gente. Primeiro ponto, né? Deus nos ama. Deus nos ama incondicionalmente. O apóstolo João vai dizer que Deus nos amou primeiro.
Então, assim, o amor de Deus para com você não é um amor condicionado, não é um amor circunstancial, não é um amor porque você é bom, porque você é belo, porque você é justo, porque você é cheiroso, porque você é feliz. Não. O amor de Deus é incondicional. Segundo ponto, Deus é misericordioso. Deus é infinitamente misericordioso. Lá em Efésios, Paulo vai dizer assim, Efésios 2, 4 e 5, mas Deus, que rico é em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, mesmo estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, Deus nos amou enquanto nós estávamos mortos nas nossas ofensas, mortos nos nossos delitos. E essa é a condição daquele que não está em Cristo. Aquele que não está em Cristo é alguém morto espiritualmente, morto para Deus. E Deus nos ama mesmo assim, mesmo nessa condição, né? Terceiro ponto interessante aqui nesse verso: o perdão de Deus apaga as nossas transgressões, né? Aqui, citando Agostinho novamente: todavia, se alguém houver caído e ouve essas coisas, tendo na consciência uma culpa, preste atenção às palavras desse salmo. Verifique o tamanho da ferida, mas não perca a esperança no poder do médico. Olha que interessante. Então, às vezes nós vamos achar que o nosso pecado ele é insolucionável. Às vezes, né, a gente peca de forma repetida. A gente está ali lutando contra aquele pecado e a gente já não se aguenta mais. Toda vez eu caio nesse pecado. E a nossa impressão é que a nossa tolerância, a tolerância de Deus é equivalente à nossa, né? A gente imagina que Deus está igual, ele está assim, não, de novo não. Não é possível. Porque essa é a sensação que nós temos conosco. Mas Deus não é assim. A gente é assim. A nossa paciência. A gente é mais justo que Deus. Eu ficava questionando, Deus, até onde vai a tua paciência comigo? Você vai, Deus vai existir. Na próxima ele vai existir. Se consertar uma hora, ele vai existir. Uma coisa, Deus perdoa, mas a consequência vai ser dos seus atos. Vamos falar sobre isso. Eu acho que aqui o caso de Davi é um caso bastante objetivo nisso, essa diferença, né, entre essas duas coisas, né? Mas, irmãos, o que eu quero deixar claro, né? Que a gente tenha isso em mente. A misericórdia de Deus é infinita. O perdão de Deus está disponível a todo aquele que confessa sua enorme miséria. Verso 2, né? Ele diz aqui: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, o apóstolo diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Perceba que existe uma distinção entre essas duas palavras, e essa distinção é muito importante. Lavar e purificar. E essa distinção fica clara aqui no texto de 1 João. Perdão. Porque aqui ele vai trabalhar com perdoar e purificar. Que seria o equivalente de Deus, ele é poderoso para nos perdoar, independente do tamanho do nosso pecado, mas ele também é poderoso para nos purificar. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não só perdoa, ele também tira, porque é desejo de Deus que nós sejamos santos. É desejo de Deus que nós sejamos purificados. Não é da vontade de Deus que nós vivamos em pecado. Agora, a força para vencer o pecado não parte de nós. Nós não vamos vencer o pecado pelo braço, pela força bruta. Né? Jacó lutou com o anjo, né? A gente acha que a gente vai vencer o diabo na porrada também.
E não vai. Não vai, não é assim que as coisas funcionam. A força para vencer o pecado, ela vem de Cristo. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado. Ou seja, é graça. E o primeiro passo para isso é confessarmos os nossos pecados. Agostinho ele vai trabalhar esse processo, né, através de uma lógica relativamente simples, né? Mas ele, nos seus sermões, ele convida os ouvintes a examinarem a si mesmos, frequentemente, avaliarem a tua consciência, a refletirem sobre os próprios pecados e a confessarem diante de Deus os próprios pecados. Esse é o primeiro passo. Que a gente não perca a nossa sensibilidade, irmãos. Porque, assim como Davi precisou ali que Natan viesse diante dele para... Ó, presta atenção. Tá vendo isso aqui, ó? Ó você aqui. Nós temos a palavra de Deus, nós temos os profetas, nós temos os apóstolos, nós temos a Cristo. Então, qual que é a nossa tendência quando a gente está em pecado? É a gente fugir da presença de Deus. Por quê? Porque nós queremos nos esconder assim como Adão e Eva. Nós queremos nos ocultar da face de Deus. Porque a face de Deus resplandece a verdade e elucida o nosso pecado. Tira aquilo que estava em oculto e traz para a nossa frente. Nós não queremos isso. Nós não queremos confrontar o nosso pecado. Nós não queremos olhar o nosso pecado de frente. Só que o primeiro passo para que nós possamos alcançar o perdão de Deus, eu vou além. A Bíblia diz que essa é a condição para isso. O apóstolo diz: se confessar os nossos pecados. Aquilo que tem boa fama, né? Então, assim, nós estamos ficar muito atentos hoje na nossa atualidade, porque tem muitas coisas que têm boa fama e são pecados. Tem muitas coisas que têm boa fama no mundo que nós, muitas vezes como cristãos, nós olhamos porque tem boa fama. Por exemplo, tem coisas que têm boa fama, eu posso... o cristão pode se envolver naquilo. Qual é o problema? Ninguém fala mal daquilo, todo mundo fala bem. Mas, e espiritualmente falando, né? Tem louvor, tem glória para Deus naquilo, a gente muitas vezes não analisa no contexto todo do versículo, a gente só olha identificar com boa fama. Então eu posso participar. Talvez a boa fama produzida ali seja a boa fama pela multidão, pelo mundo, mas não pela palavra de Deus. Então, assim, coisas que, como você disse, Davi, nesse determinado tempo, ele olhou pelas razões naturais do seu povo. O povo não se levantaria contra ele porque ele é o rei, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode matar, ele pode mandar dizer que pode viver. O rei tinha esse poder, mas diante de Deus, né? Então, quando Natan vem e traz para ele, ele desperta novamente para essa concepção moral e espiritual, né? Que vai muito além da sua posição. Que nesse negócio de beber sem álcool não tem problema. No mundo tem boa fama, mas não há louvor por cima. A gente pode refletir. E essa questão do Agostinho da compaixão. Se você fazer isso com o trator, não pode fazer igual os notícias. Você pode voltar. Você pode voltar, exato. Né? Pode recuperar a consciência, né? Não se amedronte diante de Deus, porque a gente às vezes faz isso, né? A gente fala, Deus vai existir, já era, para mim não dá mais. Esse negócio eu sou insolucionável, né? Porque ainda não chegou, como Jesus falou, a volta dele como juiz, ele ainda é compaixão, ele ainda pode nos receber. Se você estivesse falando para Deus, Deus, para pecar é grande demais para você perdoar. Exato. Eu percebo que, como eu falo dessa forma, é algo soberbo, né? Então, veja, o apóstolo coloca isso como uma condição.
E muitas vezes, na maioria das vezes, a nossa postura não é essa. A nossa postura é ocultar, fugir. Nós queremos esconder o nosso pecado. Deus nos convida a trazer o nosso pecado à tona. Confessarmos o nosso pecado diante de Deus nominalmente. É estarmos frequentemente examinando a nossa consciência diante de Deus, em oração. Só vai acontecer no momento que você fizer essa auto-reflexão, né? Sim. Veja só. O verso 5 diz assim: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a sua mãe. A minha mãe. Sua mãe, ótimo. Aqui ele está falando um pouco sobre o pecado original, né? Pecado original que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, 22, né? Vou abrir aqui rapidamente. 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Já em Romanos 5, verso 12, ele vai dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, aqui é um outro ponto interessante, né? Porque uma outra controvérsia na qual Agostinho se meteu, né? Ele se meteu em várias, né? Estava o tempo inteiro debatendo com outras pessoas. Foi com um cara chamado Pelágio. Pelágio era um bispo inglês. E Pelágio desenvolveu uma heresia que depois ficou conhecida como a heresia que originalidade pelagiana. E o que dizia Pelágio? Pelágio dizia o seguinte: o homem é moralmente neutro. Ele pode deliberadamente escolher pecar ou não pecar. De forma que Cristo é para nós, obrigado, acima de tudo, um exemplo. E Agostinho vai olhar para isso e falar assim: não, está errado. E ele vai escrever uma das suas obras, talvez mais famosas, que é sobre o livre-arbítrio, na qual ele vai defender a ideia de que todos nós, né, obviamente através de uma exposição das Escrituras ele vai fazer isso, nós estamos mortos. Nós não temos o livre-arbítrio para que, sem Cristo, escolhamos fazer o bem ou o mal. Nós somos escravos. A Bíblia vai falar claramente que aquele que não foi resgatado por Cristo é escravo do pecado. E um dos tópicos aos quais ele vai desenvolver, né, é a teologia bíblica, que fica totalmente claro aqui para a gente em vários textos, do pecado original, através do qual nós herdamos o pecado de Adão, né? Enfim, e aí ele vai explicar um pouco mais como que isso se dá ali através da exposição das Escrituras, né? Mas isso é uma coisa importante para que a gente possa ter em mente. Talvez nós não tenhamos essa clareza. Talvez nós achemos que não, mas uma pessoa é boa, fulano é bom, né? Será que ciclano faz tanta coisa boa, será que eu preciso de Jesus? Será que eu preciso pegar o evangelho com essa pessoa? Irmãos, a gente sabe aquilo que Deus revela, né? E o que Deus revela é que não há salvação fora de Cristo. Ponto. Ah, mas e o cara que faz caridade lá no Alasca? Eu não sei. Eu sei o que Deus revelou. Deus revelou que não há salvação fora de Cristo. Ponto. Não importa se você é bonzinho, se você é alegre, se você faz caridade, se você... Nada disso. Agora, em Cristo, existe uma diferença daquela fé que é morta
e da fé salvífica. Lá em Tiago a gente tem a resposta para isso. A fé verdadeira, em Tiago e em Gálatas, né? Gálatas 5, é uma fé que opera pela caridade. Ou seja, aquele que diz que crê em Deus, mas não ama o seu irmão, que fé é essa? Né? Tiago vai dizer que essa fé é a mesma fé do diabo. Então a fé verdadeira, a fé salvífica, é uma fé viva, é uma fé que frutifica, é uma fé que opera através da caridade, do amor. Então, que nós saibamos isso. Verso 5, né? Sou pecador desde que eu nasci. Eu não sou pecador desde o dia que eu tive consciência. Eu não sou pecador desde o dia que eu escolhi, cometi meu primeiro pecado. Eu sou pecador desde o dia que eu nasci. Porque o pecado faz parte da nossa natureza adâmica. Verso 6. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Onde a misericórdia se une com a verdade? No fato de que Deus, como a gente falou, perdoa aquele que confessa. Deus perdoa aquele que se arrepende. Misericórdia porque o homem é libertado. E verdade porque o pecado é punido. Olha só, aqui nós temos uma diferença que Agostinho vai chamar, que a Fernanda bem pontuou, de consequência eterna e consequência temporal. Deus perdoa e apaga as consequências eternas do nosso pecado. Mas as consequências temporais sempre permanecem. Sempre permanecem. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, porque muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos que o nosso pecado ele traz consequências. Né? Ele traz sofrimento, ele traz dor. Exemplo, né? Alguém, durante a sua vida inteira, foi usuário de drogas. A pessoa se arrependeu, conheceu, ouviu o evangelho, creu, confessou, se arrependeu, se converteu. Mas a consequência de enfermidade de raciocínio. Exato, permanece. Permanece. Alguém comete um adultério. Se arrepende, confessa o seu pecado, recebe o perdão de Deus, mas tem um filho fora do casamento. Então, nosso pecado tem consequências. E muitas vezes o nosso pecado, aqui o texto ele é mais drástico ainda, porque aquilo que se sucedeu foi explicitamente uma punição de Deus pelo pecado. Então olha a justiça e a misericórdia de Deus andando juntas. Por quê? Porque você está perdoado. Tua alma está salva. Mas você vai pagar. Existe a misericórdia na nossa salvação, existe a justiça. Exato. Verso 7 diz assim: purifica-me com o ísopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. O ísopo, vocês podem pesquisar, é uma erva rasteira, bem insignificante. É uma plantinha, mas ela é uma plantinha medicinal. Mas assim, parece uma... ela é até bonitinha, ela é meio roxinha, mas ela parece uma trepadeira. Então ela impregna assim nas pedras, né? E as raízes dela aderem na pedra, assim. Então ela brota para fora e a raiz abraça a pedra, né? Só que é uma planta bem insignificante, assim. E daí se tirou essa comparação com a purificação do coração. Por quê? Porque o ísopo ele começa a abraçar a pedra, né? E aí o salmista Davi diz assim: purifica-me com ísopo e ficarei puro, lava-me e mais branco
que a neve serei. Né? Agostinho vai dizer aqui, não despreze a raiz humilde. Ao contrário, sê também humilde e prenda-se à rocha. Então, aqui a figura do ísopo, essa figura de humildade, de uma plantinha simples, de uma coisa irrelevante, mas que ao mesmo tempo tem um poder tão grande. E aí ele vai fazer dois paralelos aqui. Um é o de que nós devemos ser como ísopo, né? Humildes, mas presos à rocha que é Cristo. E ao contrário, em contraponto também, ele vai dizer que Cristo é essa raiz. Né? Uma raiz humilde, uma raiz que ao olhar não chama atenção, mas o seu poder medicinal é muito grande e ela é capaz de revestir a rocha por completo, ou seja, de transformar em novidade aquela pedra seca, né? Numa pedra verde, bonita, né? O verso 8 diz assim: fazem-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Aqui também temos novamente a figura da humildade, a figura daquele que se dobra diante da exortação. Por quê? Aquele que confessa e reconhece o próprio pecado, como a gente acabou de falar. O que está acontecendo aqui? O salmista, Davi no caso, foi esmagado por Deus. E ele clama a Deus o quê? Para ouvir novamente o júbilo, ouvir de novo o júbilo e a alegria. Ou seja, ele reconhece, ele recebe aquele castigo. Sem ressentimento, sem raiva, sem orgulho. E muitas vezes nós pecamos. Diante das consequências do nosso pecado, a gente ainda tem a cara de pau de chegar para Deus e falar assim: poxa, Deus. Tipo assim, precisava? Ou então, por que comigo? Às vezes até se esqueceram do pecado que a gente cometeu. Todo mundo concorda com isso? Só Né? É normal, hein? A gente não tem. Eu vejo muito. Às vezes eu falo, uma vez eu falava com uma pessoa da cidade, ela estava ligando, eu falei, você faz o contrário, pergunta para Deus o que ele quer com isso. Você me permitiu uma coisa que está esperando acontecer. Eu pergunto. Exato. Né? Quem ouve bem, ouve humildemente. Os ossos são esmagados, mas a alma reverbera de alegria. Os pecados têm consequências, mas a dívida é perdoada. Vou passar um pouquinho para frente para a gente conseguir concluir. Olha só, verso 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem a ti. Esse verso tem uma questão muito interessante. Deixa eu só achar aqui o texto que eu quero. Aqui, ó. Muito interessante. Que quer ver, ó? Quero o Evangelho de Marcos 5, 1 a 20. Esse aí. Então, verso 13, vou ler novamente. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Olha que engraçado. Você fala assim, você acabou de pecar, né? Já está querendo pregar o Evangelho? E sempre que eu vejo uma coisa assim, eu me lembro desse texto aqui, que é o texto de Marcos, capítulo 5, que fala a história do endemoniado gadareno. Quem se lembra dessa história? Assim, Jesus ele falou: conta aos teus quão grandes coisas. Exato, né? Quer ver, ó? Aqui, ó. Verso 19, diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti.
Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Quem é esse cara aqui? Depois vocês podem ler. Marcos o 5, do verso 1 ao 20. É um endemoniado. Então ele saiu de endemoniado a missionário em 1 minuto. Mas é interessante a gente entender isso, né? Porque assim, você não vai ver os apóstolos uma outra pregação que não seja de acordo com o testemunho que eles viveram, né? Então, assim, a pregação do evangelho da igreja nessa época são testemunhos de vida, né? Então, esse homem, ele começa a pregar o evangelho através do seu testemunho que é o que Cristo orienta. Os apóstolos, toda vez que você vê Paulo pregando, ele está testemunhando, ele não está só pegando um texto ali, dissertando sobre aquilo, não, ele está testemunhando que ele viveu em Cristo Jesus. Na maioria dos lugares que ele chega, a pregação dele é o testemunho, a de Pedro é o testemunho. Hoje não, hoje nós pegamos frases, jargões, a gente pega um monte de palavras bonitas da teologia, monta uma coisa bonita para tentar impressionar o povo. Mas a grande verdade é que o cristão de hoje tem pouco testemunho. Isso talvez seja a diferença dessa época. Assim, Tem pouco testemunho porque não presta atenção, né? Se eu prestasse atenção, seria. A maioria das vezes insensíveis, né? insensíveis. E veja, já teve o segundo sinal, mas só para a gente amarrar as pontas aqui e finalizar. Então, irmãos, qual que é a lição desse salmo para nós? Primeiro, aquele que está de pé, se atente e observe. Ouça a história. Ouça o testemunho daquele que pecou. E esteja alerta para que não venha cair. A Bíblia diz que nós devemos nos apartar da aparência do mal. A Bíblia diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Nós não devemos nos ajuntar onde habita o pecado. E muitas vezes o que a gente faz? A gente é conivente, a gente isso aí, o que o irmão falou, né? A gente todo mundo fala bem. Vou pegar um exemplo aqui. O que você tem assistido na Netflix? Tem boa fama? Né? Muitas vezes tem, né? Mas, né, será que aquilo ali edifica? Será que promove alguma virtude? Será que nos faz mais santos? Ou será que está só devorando nosso cérebro? O que a gente está consumindo? O que a gente está colocando diante dos nossos olhos? Então, muitas vezes a gente está o quê? Está flertando com o pecado. Por quê? Porque aquilo vai deixando a nossa consciência mais baixa. Aí você assiste alguém, aí tem um adultério na TV, tem alguém usando droga, e você vai assimilando aquelas coisas e vai passando o tempo e aquilo vai se tornando normal diante dos seus olhos. É assim que o pecado trabalha na nossa vida. Ele vai nos fazer aceitá-lo lentamente. E se você, talvez você tenha caído, saiba que não importa o tamanho da sua ferida, mantenha o seu olhar no médico, que é capaz de curar toda e qualquer ferida. No Deus que é misericordioso e que a sua misericórdia é infinitamente maior que os nossos pecados. Mas para isso, Ele nos convida a confessarmos diante dele o nosso pecado. A nos arrependemos verdadeiramente. Amém? Deus tenha misericórdia de nós. Amém.